Oi, alunos! Hoje nós iremos falar sobre Euclides da Cunha, um autor pré-modernista. Ele não é propriamente dito um modernista, mas ele é um precursor do modernismo. Ele era jornalista, então você vai perceber agora na biografia dele como que ele retratou a Guerra de Canudos. Então vamos lá. Euclides da Cunha nasceu em Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro, em 1866 e morreu assassinado por questões familiares. Em 1909, na capital fluminense. Cursou a escola militar, formando-se em engenharia. Depois de desligar-se do exército, passou ao serviço civil e começou também a colaborar para o Jornal do Estado de São Paulo, em que, em 1897, enviou o Belo Monte de Canudos, um pobre povoado no interior da Bahia. A tarefa de Euclides para escrever sobre as operações militares contra uma suposta rebelião de sertanejos liderados por um beato chamado Antônio Conselheiro. O escritor ficou em Canudos até quase o fim das lutas e mais tarde, em 1902, baseando-se nas observações feitas em campo e retrabalhando as matérias enviadas para o jornal, publicou sua obra mais importante, que chama Os Sertões. A obra causou grande impacto, não só pela originalidade e exuberância de seu estilo, mas também pela corajosa crítica à ação do exército que massacrou a população do Arraial. Os Sertões, a denúncia do crime de Canudos. Vocês podem observar aí as imagens, as ruínas do Arraial de Canudos depois do incêndio ateado pelos soldados e a região de Canudos hoje, que foi coberta por um açude. Embora não seja de ficção, Os Sertões pode ser considerado uma obra literária pelo tratamento artístico a que o autor submeteu o assunto e a linguagem. O livro também pode ser tido como pré-moderno pela visão crítica que expressa sobre a realidade brasileira. Antes de conhecer pessoalmente a região dos Canudos e os seus habitantes, Euclides já havia escrito alguns artigos de jornal manifestando uma posição claramente hostil aos sertanejos, vendo-os como uma ameaça à estabilidade da República. Essa era a posição, aliás, do público em geral, que desconhecia completamente as verdadeiras causas do confronto. O crescimento de Canudos incomodava os donos de terra e os conflitos que começaram a surgir envolvendo os novos habitantes criaram a imagem de que se tratava de um bando perigoso de agitadores. Para ajudar a criar um perfil negativo, a elite local e a imprensa exploravam a posição política de Antônio Conselheiro, que se dizia monarquista e criticava violentamente a República recém-proclamada, que foi lá em 1888. Hoje, uma literatura menos apaixonada dos fatos revela que o discurso de Conselheiro tinha um fundo muito mais religioso do que político. A multidão que o seguia era impelida pela miséria e pela ânsia de despertar desesperada de uma vida digna, e não pela maior simpatia por este ou por aquele regime político. Contudo, a versão dos fatos na qual o beato aparecia como inimigo da República e da ordem foi encapada pela imprensa em geral e assim aceita pela opinião pública do país, que achava justificada uma forte ação repressiva para acabar com o movimento. Um exemplo do ponto de vista predominante sobre Antônio Conselheiro é este trecho que o poema de Olavo Bilac escreveu em 1896. Lembrando que Olavo Bilac é um poeta parnasiano. O que é um poeta parnasiano? É um poeta parnasiano, se vocês não estudaram, vamos dar uma relembrada aqui sobre o parnasianismo. No parnasianismo, os poetas, eles tinham a estética do poema, era muito mais importante do que o conteúdo. Então, ele preferia falar sobre o modo. O modo como o poema era escrito era mais importante sobre o que era escrito. Então, eles tinham a mania de pegar um vaso e descrever o vaso no poema, tinha que ter a métrica perfeita, versos alexandrinos, rimas riquíssimas. Então, você vai perceber isso na estética do Olavo Bilac. Vamos ver o que ele fala do Antônio Conselheiro.
Pelo que todo mundo diz do Antônio Conselheiro, ele não é só um fanático, é também um salteador. E salteadores, além de fanáticos, são também todos seres secazes, ou seja, seguidores. O Olavo Bilac ele fez duras críticas ao modernismo, ele não aderiu à estética modernista e ele foi totalmente contra. Na semana de 22 ele fez duras críticas. Euclides, como dissemos, a princípio também compartilhou dessa opinião, mas ao chegar a Canudos começou a mudar seu pensamento conforme explica o professor Adilson Citelli. No entanto, o contato com o sertanejo, testemunho da crueldade, da violência praticada contra Belo Monte, a verificação da fala de sentido em que fuzilar e degolar prisioneiros, o espanto com a carnificina, o genocídio, a instabilidade do governo para reconhecer as particularidades de um mundo marcado pela fome e pela miséria operaram mudanças no espírito de Euclides e o que terão reflexos no processo da literatura de Os Sertões. Então você percebe nesse trecho aqui que ele chegou lá assim pensando que o Antônio Conselheiro era um criminoso, mas depois que ele foi vendo como que os soldados tratavam a população, ele percebeu que não era bem assim. A Sociedade de Machado. Machado de Assis, por ocasião do final da guerra de 1897, faz um comentário muito lúcido a respeito do episódio que sugere que um autor de talento faria um livro interessante sobre ele. Ora, bem, quando acabar esta seita dos canudos, talvez haja nela um livro sobre o fanatismo sertanejo e a figura do Messias. Outro Coelho Neto, famoso escritor da época, se tiver igual talento, pode dar-nos daqui a um século um capítulo interessante, estudando o fervor dos bárbaros e a preguiça dos civilizados, que os deixaram crescer tanto quanto era mais fácil ter dissolvido uma patrulha desde que o simples frade não fez nada. Quem sabe? Assim, Euclides da Cunha passou a afirmar que os sertanejos refugiados em Canudos não poderiam ser vistos como culpados, e sim como vítimas de uma série de fatores econômicos, geográficos, raciais e históricos, que até hoje no Brasil, se você for observar, não mudou. Abandonada pelo governo, a população miserável do sertão foi ficando cada vez mais isolada, facilitando o surgimento de misticismo e do fanatismo religioso. Criava-se com isso uma situação que propicia a atuação de líderes capazes de eletrizar multidões com suas promessas de paraíso, de bem-aventurança, como foi o caso de Antônio Conselheiro. O governo republicano, na opinião de Euclides da Cunha, não compreendera o problema social, transformando numa questão militar. Desperdiçava, desse modo, a oportunidade de iniciar um processo de inclusão daquela população marginalizada. Vamos ver um trecho do Euclides da Cunha. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro se não aproveitassem os caminhos abertos à artilharia para uma propaganda tenaz, contínua e persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa existência aqueles rudes compatriotas retardatários. Assim que têm aceitado as teorias evolucionistas da época, hoje ultrapassadas, que viam a mestiçagem um fator de degradação. O que é mestiçagem? É a mistura de raças. Euclides da Cunha criou uma obra que permanece por sua força denunciadora de um grave problema social brasileiro, argumentando que caberia ao governo compreender o problema e não simplesmente massacrar Conselheiro e sua gente. O autor indignado culpou o exército pelo que chamou de crime de Canudos. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime denunciá-lo. No dia 5 de outubro de 1897, ocorreu o último confronto entre as forças do governo e os defensores de Canudos, assim descrito por Euclides da Cunha. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo,
caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, quando todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O combate entre as 4 expedições militares e os conselheiristas é narrado detalhadamente na última parte dos sertões, denominada A Luta, a mais longa e importante das 3 partes que divide o livro. A primeira chama-se A Terra, dedicada a descrever em minuciosos termos científicos as condições geográficas do sertão nordestino. A segunda parte, intitulada O Homem, preocupa-se em definir a gênese da população sertaneja, sempre de acordo com as concepções científicas da época. Quando se acreditava na existência de raças humanas, na superioridade de umas sobre as outras e no caráter prejudicial à mestiçagem. Além disso, essa segunda parte narra a história pessoal de Antônio Conselheiro e a formação do povo de Canudos. Canudos na imprensa. Veja como o jornal Estado de São Paulo, que havia contratado Euclides da Cunha, noticiou o fim da Guerra de Canudos. Canudos, 6 de outubro de 1897. Ontem, às 4 horas da tarde, depois de incendiados com querosene pelo valente tenente Dourado, os escombros das restantes casas surgiram os jagunços que nelas estavam ocultos. Com a morte desses últimos inimigos da República, houve um delírio indescritível entre todas as forças do acampamento. O toque da alvorada e os da vitória foram feitos por todas as bandas de música, cornetas e clarins. As mulheres a quem os nossos soldados procuraram salvar ao fogo, poupando-lhes a vida, não se quiseram entregar e, loucas de ódio, atiravam-se às chamas, morrendo carbonizadas. Um fato houve que horrorizou os nossos camaradas. Uma jagunça, intimada a sair da casa incendiada, apertou contra o seio o filhinho que carregava e com ele lançou-se às chamas, bradando: "Viva o nosso bom Jesus! A indômita coragem desta gente é digna de melhor causa." Então agora vocês vão fazer uma atividade de um trecho, da obra de Euclides da Cunha. Então, Euclides da Cunha descreve a chegada de um novo grupo de soldados do Exército Nacional à região onde ficava o povoado de Canudos, território estrangeiro. Os novos expedicionários, ao atingirem o sertão, perceberam que essa transição violenta, discordância absoluta e radical entre as cidades da costa e a maloca de telha do interior, que desequilibra tanto o ritmo de nosso desenvolvimento evolutivo e perturba deploravelmente a unidade nacional. Viam-se em terra estranha outros hábitos, outros quadros, outra gente, outra língua, mesmo articulada em gíria, original ou pitoresca. Invadia-os o sentimento exato de seguirem para uma guerra extrema. Sentiam-se fora do Brasil. A separação social completa dilatava a distância geográfica, criava sensação nostálgica ao longo do afastamento da pátria. Além disso, a missão que ali conduzia frisava muito mais fundo o antagonismo. O inimigo lá estava, para leste e para o norte, homiciado, nos 100 fins das chapadas e no extremo delas. Ao longe se desenrolava um drama formidável. O que ia fazer-se era o que havia feito as tropas anteriores, uma invasão em território estrangeiro. Tudo aquilo era uma ficção geográfica. Os sertões do Euclides da Cunha. O que os expedicionários sentiram ao atingir o sertão e entrar em contato com a gente que lá vivia? Por que eles tiveram essa sensação? Então, vocês vão pegar no trecho aí o que eles sentiram. Como que eles perceberam o pessoal do sertão? E por que eles tiveram essa sensação? Número 2. Segundo o autor, o que perturba deploravelmente a unidade nacional? O que faz com que a unidade nacional seja perturbada?
Número 3. Por que a missão que deveria ser executada pelos expedicionários acentuava ainda mais o antagonismo quer dizer disputa, existente entre os homens do litoral e os sertanejos? Número 4. Que relação podemos estabelecer entre esse texto e o fato que abre o capítulo? Então, o que eu falei anteriormente, o que pode se estabelecer aí? Que relação que tem tudo isso? Texto 2. A passagem que leremos a seguir refere-se aos acontecimentos do dia 2 de outubro de 1897, 3 dias antes, portanto, da rendição total do povoado. Cerca de 300 pessoas, mulheres e crianças na grande maioria, entregaram-se aos soldados acompanhados em Monte Santo, um povoado vizinho. Enquanto isso, no arraial, os poucos jagunços que haviam restado, cerca de 20 apenas, continuariam planejando até a morte em uma trincheira feita de cadáveres. A entrada dos prisioneiros. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Os combatentes contemplavam-nos, surpreendia-se, comoviam-se, o arraial em extremis punha-lhes adiante daquele armistício transitório uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro do que o das trincheiras em fogo. Custavam-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados. Durante 3 meses, contemplando-lhes os rostos baços e arabouços, esmirrados e sujos, cujos malambros em tira não encobriam lanhos, escaras e escalavros. A vitória tão longamente apetecia, decaía de súbito, repugnava aquele triunfo, envergonhava, era com efeito contraproducente, compensação e tão luxuosos gastos de combate, de reveses e de militares de vida. O apressamento daquela cagueira humana, do mesmo passo, angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos num longo enxurro de carcaças e molambros. Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante e campeador, domado, mulheres sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas, da mesma fealdade, escaveiras e sujas, filhos esganchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às coisas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças sem número de criança, velhos sem número de velhos, raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e mortas, e de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. Vocês vão perceber que a linguagem do Euclides da Cunha ela é muito difícil, porque é a linguagem da época e também é uma linguagem regional. Né? Lá ela era falada dessa forma. Mas você vai perceber também que ele traz pra gente, ele opta por usar períodos curtos. Então você vai observar que tem verbo e ponto, verbo, ponto, verbo e ponto. Por quê? Porque é mais fácil para o leitor períodos curtos. Número 1. Porque diz o autor que para os soldados era mais fácil encarar os prisioneiros do que encarar o fogo nas trincheiras? Porque o autor diz que o soldado achava que era mais fácil? Número 2. Por que a vitória tão longamente desejada de repente perdeu o sabor e a importância? Por que eles não viram mais essa vitória como algo importante? Número 3. Que recurso literário é utilizado no segundo parágrafo e que efeito ele provoca? Então, vocês vão lá no segundo parágrafo aqui e vão olhar que efeito que ele provoca quando ele coloca palavras fortes com pontuação uma em cima da outra. Então, você vai falar que efeito que isso provoca. E eu sugiro que vocês leiam o texto aí, Canudos no final do século XX. Eu não irei lê-lo para vocês, porque o vídeo já está chegando a 20 minutos e já é muito tempo.
Então, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vocês podem ter percebido que eu estou aqui hoje com uma plateia, que é a minha afilhada, e eu espero que ela não distraia vocês. Tenham um bom dia, boa aula!